De acordo com a Associação Brasileira do Biogás, o setor sucroenergético tem um potencial de produzir cerca de 40 bilhões de metros cúbicos de biogás por ano. Imaginem só, se convertido para biometano, gás similar ao gás natural, isso seria suficiente para substituir cerca de 48% do consumo de diesel do país. Ficou intrigado com esses números? Quer entender as inovações que estão moldando o futuro do biogás e biometano nesse setor? Convido você a sintonizar neste podcast imperdível com nossa convidada Débora Cardoso Vieira Oliver da Raizen. Eu sou Lidiane Ferranato Mariani e este é o podcast da Amplum Biogás. Com uma trajetória profissional de mais de 25 anos, nossa convidada acumulou experiência em setores e atividades diversas. Iniciou no setor de engenharia civil, onde atuou com design arquitetônico, hidráulico e elétrico, gerenciamento de projetos, dentre outras atividades. Durante 18 anos, ela desempenhou papéis chaves na Comgás, uma das concessionárias de distribuição de gás do estado de São Paulo, incluindo planejamento de mercado e negócios, processos, faturamento e cobrança, TI, liderança de projetos de transformação e eficiência, além de participar ativamente na construção de redes e conexões de novos clientes. No ano de 2021, ela realizou uma transição marcante para o setor de biogás e biometano, começando por assumir uma posição crucial nas operações da Joint Venture Raizen Gel Biogás, responsável pelo negócio de biogás. Débora Cardoso Vieira Oliver é a nossa convidada de hoje. Seja bem-vinda, Débora. Obrigada por encaixar na sua agenda um espaço para participar do nosso podcast e compartilhar conosco sua visão e experiência. Bom dia, Leidiane. Eu que agradeço o convite. Espero que seja um momento aí bem gostoso para a gente trocar e aprender, né? Que eu acho que esses momentos de troca são sempre de aprendizado mútuo. Muito obrigada. Obrigada a você, Débora. Mas antes da gente ir para os assuntos técnicos que a gente quer te perguntar sobre negócios e assuntos técnicos de biogás e biometano, conta pra gente um pouco assim, quem é você além do mundo profissional, Débora, para a gente te conhecer um pouquinho na vida pessoal, de onde você é, ou algum hobby, alguma curiosidade. Bom, acho que a primeira coisa é que todo mundo de perto é um pouco louco, né? Então tem que tomar um pouco de cuidado para não aprofundar. Mas assim, bom, eu sou de São Paulo, né? Nasci em São Paulo e sempre morei aqui em São Paulo. Sou de uma família, eu e meu irmão e meus pais, né? Então é uma família relativamente pequena, mas de uma família muito grande, descendente aí de italiano e português. Então, né, bastante, digamos que a gente tem bastante energia, fala alto, aquela família bem, bem calorosa. Um pouco de hobby, assim, eu tenho algumas manias, né? E diria que hobby também, que primeiro que eu tenho uma mania de organização, né? Eu gosto de organizar as coisas, né? Eu acho que tem um mindset meu que é como que a gente evolui todo dia, como que amanhã é melhor que hoje. Então a organização tem esse contexto de gastar menos tempo com coisa que agrega pouco valor, né? Então eu acho que é um pouco disso de mim, desde sempre foi assim, é muito interessante. Tenho 2 filhos, sou casada, tenho 2 filhos, né? O Pedro, de 15, e o Antônio, de 11. E é isso. Um outro hobby que eu acho que, 2 hobbies acho que são interessantes que me destacam aí, uma característica minha forte. Primeiro, eu adoro mexer com planta, então eu tenho uma casa de campo, eu organizo o tempo inteiro, fico plantando, sabe? Então Que é um momento de eu legal! esvaziar a cabeça aí no final de semana, então assim, é uma delícia, eu adoro. Então, junta com a organização, com deixar tudo arrumadinho, sabe? Então, acho que isso é uma coisa minha que eu gosto muito de fazer, eu acho que me ajuda muito nesse equilíbrio, né, na vida, né, no dia a dia corrido. E a outra coisa que também estou falando aqui nenhuma novidade para quem me conhece de perto, né, que eu adoro música, shows. Eu vou muito em show, compro ingressos, seja o que for, desde muito eclética, né, desde ir no show do Amigos até ir no show de se deixar de heavy metal, sabe? Então eu gosto muito de música. Então eu acho que é uma energia tão gostosa de você estar lá e, né, e tanta gente com objetivo comum que é se divertir. Então é uma coisa que o pessoal até sempre me liga. Não, tá tendo show tal, você já comprou ingresso? Eu já comprei, eu ponho no Outlook para né, não passar o tempo para poder comprar. Então acho que essas duas coisas acho que são características minhas que desde sempre eu adoro música. Eu adoro música porque eu sou muito ruim de música, né? Então se eu for
num karaokê, todo mundo vai fugir, entendeu? Uhum. Aí você Então, vai só para assistir, né? é, Pronto. exatamente. Que legal. Obrigada por compartilhar com a gente, Hum, Débora, um hum, pouquinho da tua vida. E legal isso das plantas, de hum, cuidar, faz muito bem pra gente nessa é. conexão com a terra e para manter o equilíbrio, que a gente trabalha bastante, né? E me conta agora, como que você chegou, depois de trabalhar tanto tempo no setor de gás, né? Como que você chegou, qual foi a de chegar em biogás e biometano, que é um setor ainda pequeno, né? Um setor que está em Uhum. desenvolvimento comparado ao setor de gás. Bom, na verdade, assim, eu sou movida pelo desafio por coisas novas, né? Tanto que você vê que, mesmo tendo ficado muito tempo dentro de uma única empresa, eu passei por diversas áreas. Então, digamos que eu adoro coisa nova, que precisa de melhoria, de evolução e aprendizado, que eu acho que o que move é aprender sempre coisas diferentes, né? E aí, eu estava num momento dentro da empresa de buscar efetivamente aprendizados diferentes e eu acabei recebendo uma proposta para sair, né, inclusive do segmento, né, para uma empresa externa ao grupo. E aí eu pedi demissão. E aí o que que aconteceu? Acho que o que é muito legal de você estar num grupo, né, que é onde eu trabalho aqui, que é um grupo que tem muitas empresas diferentes. E aí, quando, né, ficou claro que o meu objetivo era um novo aprendizado, uma coisa diferente, estava naquele momento exatamente um processo aqui dentro da Raizen para efetivamente ocupar essa cadeira de biogás, e aí acabou dando certo. Então, eu acabei não saindo do grupo e vindo para cá. E aí, quando você entende o que que é o biogás, para quem não tinha mínima noção do que era, nem, por exemplo, biogás e biometano, não tinha nem Uhum. noção do que era a diferença, você se apaixona, né? E aí, no final é isso, me apaixonei pela visão do business e acabei tomando a decisão de vir. Que É. bom. E aí aproveita e já conta para o nosso ouvinte o que que é a Raizen, o que que essa companhia faz, qual que é o trabalho, qual é o porte da empresa. Porque às vezes a gente fala muito, quem é do setor de biogás e biometano, a gente ouve falar da Raizen, mas às vezes a gente não tem noção, né, de todos os outros negócios que a Raizen tem. A Raizen, ele é uma empresa, acho que começando, né, só dando um resgate, é uma empresa que é uma JV entre a Shell e a Cosan, fizeram essa JV. Então a Shell trouxe toda a operação de maneira resumida aqui de combustíveis, né, de Brasil todo e agora até fora do Brasil. E a Cosan trouxe exatamente esse posicionamento de uma empresa renovável, né, na parte de suco energético. E aí elas fizeram essa JV em 2011 e desde então ela tem crescido muito dentro dessa visão de economia circular, né? Então, muito focada desde transformar as usinas que a gente falava antigamente hoje num parque de bioenergia, que tem vários tipos de produtos ali dentro, né, dentro daquele mesmo parque de bioenergia sendo produzidos, e com grande foco de olhar de maneira muito mais ampla o valor efetivamente da cana-de-açúcar, né? A gente tem visto que, né, a empresa está num posicionamento super positivo nesse contexto de transição energética e etc. E aí, só para ter uma ideia dos números, né, ela é uma empresa muito grande, então ela, nessa última safra que a gente chama de 22, 23, teve uma receita de 246 bilhões de reais, então Uau! muito grande. Tem mais de 46 mil funcionários, uma expansão de renováveis gigantesca, né? 11 bilhões de investimentos, e aí muito focado no rollout com plantas de etanol de segunda geração. Tem 35 usinas, né, que a gente chama dos parques de bioenergia, que produzem etanol, açúcar, bioenergia já, né, a partir do bagaço. E agora com, acho que esse rollout muito forte de E2G, também olhando a economia circular com o biogás, né? Então, basicamente assim, uma empresa bastante grande e acho que esse posicionamento, um posicionamento muito claro de ser um grande player, que a gente chama até do Green Two, né? Bem posicionado em evolução do renovável, inclusive com metas muito fortes de cada vez mais se posicionar mais no renovável no longo prazo. Ótimo, nossa, incrível. E aí, É, dentro da Raizen como um todo, existe um negócio de biogás e biometano, certo? isso mesmo. Dentro da E aí, Raizen, na verdade, é um negócio que está inserido, está integrado efetivamente dentro dos parques de bioenergia, mas ela é uma JV, né? É uma empresa que nós temos um sócio minoritário, então ela no final é uma empresa dentro da Raizen, né? Inclusive consolida todo o balanço dentro da Raizen, mas ela tem uma governança apartada para focar exatamente no desenvolvimento do biogás a partir né, da bioenergia aqui dos resíduos da produção de açúcar e etanol.
Então, e atualmente vocês têm duas plantas, certo? Uma em operação já há muitos anos, que é gerando energia elétrica, e uma em construção para produzir biometano. Como foi esse processo de começar com uma planta de aproveitamento dos resíduos para produção de biogás e geração de energia elétrica, e aí dar o passo de, na próxima planta, que vocês agora estão em construção, passar a produzir biometano? Legal. Acho que a primeira planta, que é essa que produz energia, que fica em Guariba, né, no interior de São Paulo, que ela chama a planta da Bonfim. Efetivamente, a gente ganhou um leilão, né, a gente concorreu num leilão de energia de longo prazo, né, de energia nova, em 2016, se eu não me engano, e aí começou a construir essa planta, e essa planta ficou pronta em 2020 e 2021, aí, quando Uhum. ela começou a fazer né, rampar aí a produção. Então, hoje ela produz energia e joga no grid, né, transfere efetivamente, injeta a energia no grid da rede elétrica aí, né, efetivamente aí do país, dentro desse leilão, desse contrato de longo prazo. E aí, acho que a jornada do segmento de energia no país tem mudado bastante, né? Até o próprio custo da energia ela tem caído no tempo, né? Muito forte nos renováveis. E aí a gente viu que, olhando o biometano, ele tem um valor agregado maior do que a energia hoje, né? Quando a gente fala do biogás para produzir energia comparado à produção de biometano. E aí a gente tomou a decisão de efetivamente migrar, né, para maior valor agregado olhando o biometano. E aí a gente está em construção essa segunda planta, que aí fica na usina, fica na região de Piracicaba, que chama Parque de Bioenergia Costa Pinto, que é a COP, a famosa COP, que é uma planta que tem bastante produto novo, ele acaba estando lá, inclusive é o etanol de segunda geração. A primeira planta que a gente tem foi feita lá, que é uma planta menor em escala, e aí a gente tomou a decisão de, em Piracicaba, fazer o biometano, até pela sinergia com o próprio E2G, né? Só para o ouvinte entender, o que que é o Hum? etanol 2G, Débora? O etanol 2G é o seguinte: quando a gente fala do etanol de primeira geração, basicamente você produz o etanol a partir, né, normal ali do processo de fermentação e todo o processo que gera o etanol, e normalmente você utiliza o bagaço, né, você já utiliza o bagaço hoje em dia para fazer a bioenergia dentro do próprio parque de bioenergia. O que, que é o etanol de segunda geração? Você utiliza este bagaço que você já usa hoje para energia e estoca, e a partir dali você produz o etanol que a gente chama de etanol celulósico. Então, resumidamente, com a mesma biomassa, né, com a mesma cana que você tinha lá fisicamente uma área plantada, com aquela mesma quantidade você pega esse bagaço né, coloca uma enzima, tem um processo ali, né, químico, ali um processo de produção que efetivamente transforma esse bagaço, né, quebra as moléculas do bagaço e transforma ele em etanol. Então, você produz a partir da mesma cana uma quantidade maior de etanol. Né? Então, ele é de segunda geração exatamente por isso, porque a primeira geração é o processo tradicional e a segunda geração é através do bagaço que gera mais etanol. Da ordem de 30% a 40%, às vezes até mais de etanol de segunda geração comparado à primeira geração. Uau! Então, Né? e tem muita inovação, muita tecnologia para poder transformar o bagaço em etanol. Total, acho que esse é um Assim, ponto alto nível, né? é, Tecnológico. mu muito interessante. Assim, o etanol de segunda geração é uma tecnologia já existe no mercado. Acho que qual que é o grande diferencial da Raiz? É uma tecnologia proprietária e que consegue fazer uma produção em escala. Né? Eu acho que às vezes tem plantas de etanol de segunda geração numa escala muito pequena, às vezes plantas Uhum. pilotos. A gente conseguiu, na primeira planta que a gente tem, ter uma planta com um tamanho razoável, né, relativamente grande, e aí que ainda já é a maior, e aí agora com essa produção que a gente tem tido em outras plantas que a gente está com o rollout aí, né, divulgado em plantas em construção, cada planta vai ter uma capacidade mais que o dobro dessa primeira planta. Então, acho que a escala, que acho que é o grande diferencial, que a nossa tecnologia a gente conseguiu testar e conseguiu colocar isso né, em escala de produção, né, e aí sendo certamente o maior player de produção de etanol de segunda geração do mundo. E qual que é a relação, quando a gente fala em etanol 2G, qual é a relação com o mundo do biogás e biometano? Impacta favoravelmente, negativamente no negócio de biogás e biometano que vocês têm na Raízen?
Impacta totalmente, porque o biogás ele é produzido a partir dos resíduos, né? Então, no nosso caso, nas duas plantas, a gente vai produzir a partir da vinhaça, que é a vinhaça do E1G, por exemplo, e a torta de filtro. Uhum. O que acontece com o E2G? Você produz mais vinhaça. Então acho que a primeira vantagem é a quantidade, né? Nesse mundo do biogás, você ter, né, o domínio do resíduo é um diferencial, né? Porque você está ali, no nosso processo, nós estamos no final ali do processo, vai ter o resíduo, então é tirar mais valor desse resíduo que já é utilizado hoje como biofertilizante para produzir o biogás. Então essa é a primeira coisa, quantitativo, né? Em quantidade é muito maior. E a segunda, como é estocável, né? O etanol de segunda geração, ele tem o estoque do bagaço, ele dá muito mais, estica muito mais a safra. Então, o etanol de segunda geração, hoje, a gente só de 30 a 40 dias no máximo que você provavelmente pare a planta para fazer a manutenção normal de todo ano. O restante você consegue produzir o ano todo. Então, o que você tem, por exemplo, em ciclo energético, assim, são 8, 9 meses de safra, às vezes até menos. No nosso caso aqui, no caso do etanol de segunda geração, nós estamos falando de 11 meses, 10 meses e meio de produção. Então, se tem resíduo da vinhaça, que está produzindo E2G, naturalmente já tem o resíduo para o próprio biogás. Então, isso é uma vantagem bastante importante, né? Estrategicamente, ele faz efetivamente a gente conseguir um biogás cada vez mais, né, linear, não linear, mas produzir, né, o ano todo, né, já com a torta de filtro que é 12 meses, que ela e mais uma camada adicional aí com o etanol de segunda geração que para a gente tem bastante valor. Então, Débora, falar em investimento em etanol 2G não é uma concorrência com investimento em biogás dentro da empresa, no sentido de que tudo tem uma sinergia, né, no parque de bioenergia, nos parques de bioenergia. Vocês estão falando em investimento em etanol 2G que de alguma forma vai impactar e super, super positivamente, né? Porque você poder ter biogás, biometano o ano inteiro para poder ter um contrato de longo prazo, contínuo, sem sazonalidade, é um grande diferencial. Exatamente, eu acho que eu não diria, não é o nosso concorrente, na verdade é nosso aliado, né? Eu acho que a gente, inclusive, como eu comentei com você aqui no começo, a Bonfim é a primeira planta de biogás da raiz e que não tinha etanol de primeira geração, de segunda geração, só tinha primeira geração. Então hoje o biogás lá é produzido a partir da primeira geração e a torta de filtro. E a planta da Costa Pinto era a primeira planta a produzir o etanol de segunda geração. O que a gente está fazendo agora? Construindo plantas, né, do outro, né, vamos dizer, invertido, onde tem biogás produzindo 2G e onde tem 2G produzindo biogás. Exatamente por quê? Porque a gente agrega mais valor, né, a partir desse resíduo que está aí da vinhaça, que vai estar em maior quantidade, e a gente produz mais biogás. E aí a gente consegue, né, ser mais eficiente do ponto de vista de utilização do ativo, né, porque quanto mais resíduo tiver, mais aquele ativo vai ser monetizado aí, né, no ano todo, e vai ter, como você comentou, mais valor agregado para o cliente, né? Porque no final é importante a entrega linear aí para quanto mais linear possível, melhor para o nosso cliente, né? Seja ele qual for, seja o cliente final, quando o mercado livre, seja ele para um parceiro, seja qualquer tipo de modelo, certamente quanto mais gás o tempo inteiro, melhor. Mas antes da gente continuar, eu queria pedir para o nosso ouvinte, né? Quem está ouvindo pelo YouTube, verifica aí se você já deixou seu like, se você está no Spotify, marca com 5 estrelinhas, siga a gente em ambos os canais e ative o sininho. Ajude a gente a fazer esse podcast, esse conhecimento chegar mais longe. E vamos continuar aqui com a Débora. Débora, vocês estão, essa pegada do etanol 2G, de agregar valor do mesmo produto, né, o bagaço, passar a ser aproveitado no seu máximo para produzir etanol e também biogás e biometano, é uma pegada da gente também reduzir as emissões de carbono dos produtos, né? Então, como que vocês vêm vendo essa possibilidade de agregar da valorização da pegada ambiental nos produtos de vocês? Vocês têm, assim, o biogás e biometano como, além da molécula
que no caso, quando for o biometano, além da molécula, vocês estão conseguindo valorizar ou ter algum tipo de impulso no negócio, na tomada de decisão, por ser um combustível renovável produzido a partir de resíduos? Sim, eu acho que a pergunta é sim, mas talvez ainda, quando a gente pensa no mercado doméstico, acho que é importante colocar, né? Quando a gente está no Brasil, o Brasil já tem uma matriz energética bastante limpa, então para a gente acaba sendo até meio natural, né? O etanol é uma coisa natural para a gente, né? Assim como solar, eólico, é uma coisa que acaba acontecendo de forma mais alinhado ao nosso característica de país. Então, quando você vê efetivamente a comparação de um produto renovável, que é o caso aqui do biogás e biometano, quando eu comparo com fóssil, seja ele gás natural, mas o GLP ou o diesel, efetivamente hoje no Brasil não se tem o prêmio, né, a descarbonização ela não tem tanto valor como poderia ter. Quando a gente olha o mercado mundial, já é bastante diferente, em particular Europa e Estados Unidos, onde existem efetivamente incentivos muito grandes para que essa descarbonização seja valorada. Então, por quê? Porque, por exemplo, na Europa a gente tem uma dificuldade, né, bem maior do ponto de vista da energia renovável. Então, né, a gente viu aí a guerra, né, o pessoal reativando plantas de carvão, e aí com metas de descarbonização, até agora que a gente está né, no período de COP28 aí, então a gente vê efetivamente que lá existe uma valorização muito maior. Então, o que a gente tem visto? O próprio etanol de segunda geração é um produto que ele é totalmente exportável, e se viabiliza, né, todos os investimentos que a gente tem feito, são exatamente em função de contratos de longo prazo, onde a gente exporta, em particular, com, né, grande peso aí para a Europa. Então, a gente vê muito valor, mas eu acho que é uma jornada que o país, né, está evoluindo, mas ainda num ritmo que muitas vezes a gente não consegue atuar só no mercado local. A gente precisa buscar a valorização desse atributo olhando onde existe mais maturidade dessa discussão. Mas eu acho que é uma questão que está mudando, eu acho que é uma evolução que o país está tendo, a gente, né, tem percebido que né, começamos a entender o valor que isso tem para o país, né, acho que não para as empresas de forma geral, mas o país pode se posicionar como um diferencial para o mundo. Então, eu acho que é uma jornada que a gente tem sim, né, os clientes que efetivamente a gente teve contrato, que a gente sabe que ele tem metas, né, provavelmente meta de descarbonização, empresas mundiais, etc. Então elas entendem isso como uma super necessidade, mas eu acho que no país ainda tem uma jornada de evolução que a gente não chegou lá ainda, mas eu acho que a gente vai chegar. Eu estou bastante confiante que é uma questão de tempo aí da gente chegar lá. Ótimo, Débora. E quando a gente pensa, deixa eu tentar fazer um paralelo. Você comentou antes da parte do projeto de energia elétrica, né? Que foi um leilão, é um contrato de longo prazo, e que atualmente os valores de venda de energia elétrica não são tão atrativos quanto no mercado de gás, de vender a molécula em si. Você vê alguma negociação, alguma expectativa, enfim, de valorização desse atributo no setor de energia elétrica, nas negociações de energia elétrica, do atributo ambiental do biogás, do atributo de armazenamento? Eu vejo assim, hoje já até existe, né, as energias incentivadas, o próprio leilão que a gente tem um pouco disso, porém, a questão é o produto comparável, né? O que é a energia que é competitiva comparada às demais. Então, a grande questão da energia elétrica não é que ele não seja viável, o problema é que para você tomar uma decisão de colocar energia elétrica em particular, você vai comparar com outra opção. Então, hoje, país, eu não vejo, exceto projetos menores, numa escala, né, ali local, que eu acho que essa é a grande beleza do próprio biogás descentralizado, né? Você pode ali produzir biogás, produzir energia elétrica né, e ter um alto consumo ali num determinado local que não necessariamente precisa de uma conexão tão grande aí com o sistema integrado, né? Então, eu acho que isso acho que vai continuar existindo e né, o biogás hoje em dia tem muitas plantas com essa característica, plantas pequenas e que têm um alto consumo ali local, etc. Mas eu acho que olhando o longo prazo, talvez não vai fazer sentido investir
tanto em plantas maiores. Então, no nosso caso, a gente vê o valor efetivamente de poder ter a valorização desse carbono, né, desassociado da energia. Então, o que eu quero dizer? Por exemplo, no biometano, você tem quais são os combustíveis alternativos que são comparáveis do ponto de vista de competitividade pura de preço, né? E você tem quanto que o biometano ajuda nessa descarbonização. Quando você separa o custo da energia do custo da descarbonização, aí sim eu acho que vai fazer sentido. Então, cada vez mais essa desassociação ela vai né, colocar uma energia competitiva a qualquer um alternativo, como por exemplo no próprio gás natural, injetar na rede comparável ao preço do gás natural hoje e conseguir descarbonizar o cliente que efetivamente tem o interesse da descarbonização. Então, eu acho que sim, né? E para mim esse é o modelo que vai fazer mais sentido do ponto de vista até físico, né? Porque nem sempre o cliente que eu estou próximo, né? Ou a rede ali está perto de algum cliente, ou a planta, etc., não necessariamente aquele mercado é um mercado que valoriza o carbono. Por quê? Porque no final, muitas vezes, ele já é renovável, né? Ele já está usando a própria biomassa que ele tem ali. Então, agora, se eu consigo transformar esse carbono num valor agregado para o cliente que está distante, aí sim, eu acho que vai fazer sentido. E a gente tem visto esse movimento, mas ainda eu vejo que é de novo, uma jornada aí que a gente vai. Tá acontecendo muito rápido essa evolução, mas eu acho que vai acontecer sim. A gente tem, né, essa valorização, mas ainda não na magnitude que a gente entende que é razoável. Também não acho que a gente fala, né, subsídios e muitos incentivos, se forem desproporcionais para o mercado, também não vai fazer sentido. Mas eu acho que é a história do incentivo que é um empurrão, né? O primeiro empurrão para uma evolução do mercado, a gente viu isso muito, né, no solar, né? Então teve um empurrão aí Eólica. para o GD, e hoje a gente está vendo que está dando passos um pouco, né, menos acelerados, digamos assim, que é exatamente o mercado se desenvolveu, cresceu, agora ele tem que andar de certa forma sozinho, né? Agora, quando você vê o mercado ainda em construção, eu acho que é importante, né, valorizar né, quanto que ele agrega de valor, não somente, né, para o país, né? O Brasil pode ser um potencial gigantesco de energia renovável, mas tem alguns produtos que efetivamente ainda precisam de um certo uma ajuda, um incentivo ali para poder se desenvolver de maneira mais acelerada, né? Até porque desenvolvimento tecnológico, até realmente as tecnologias ficarem acessíveis, mais gente saber operar e realmente o custo está um pouco mais baixo, demanda um incentivo. Afinal, projetos de biogás e biometano podem gerar muito impacto local, não só de carbono, né, mas o impacto ambiental, local, social, econômico, que pode fazer uma grande diferença, né, de geração de emprego. Vocês já chegaram a fazer alguma estimativa nesse sentido, Débora? Algo em relação aos impactos que os projetos podem gerar? O que a gente, isso eu acho que é um excelente ponto, porque resíduo, né, quando a gente fala, por exemplo, você tem muitos parques de bioenergia que são realmente distantes das grandes metrópoles, em algumas situações, né, bem numa região mais agro mesmo, né, e aí, o que a gente vê? Você tem efetivamente alguns movimentos. O primeiro movimento é o próprio movimento da construção, né? Quando você tem a construção dos projetos, você já traz efetivamente um aquecimento ali para a economia por todo esse time que tem que vir para o processo de construção. E depois, a operação, né, efetivamente da planta, ela não tem uma quantidade gigante de pessoas, mas ela tem um indireto, né? E o indireto que eu acho que localmente agrega muito, muito valor. Assim, na planta, por exemplo, na nossa, a gente fala na construção de uma nova planta, vai chegar na ordem de 500 pessoas, 700 pessoas no pico do projeto, mas eu acho que depois tem né, a operação efetivamente é menor, mas tem os indiretos. Então, por exemplo, você vai falar de estocagem de torta, então você tem o desenvolvimento ali daquela região, efetivamente, tem a parte né, de transporte, tem a parte das pessoas que trabalham na operação. Então, acho que os indiretos que a gente não consegue nem mensurar, né, o comércio, todo o resto, que a gente sabe que, né, tem até dados aí que falam, né, qualquer coisa que se desenvolva ali localmente, você vai ter um impacto não necessariamente direto na planta, mas um indireto ali do aquecimento e da melhoria efetivamente do social, né, das pessoas poderem ter um emprego, não precisarem migrar para as grandes, né, metrópoles para se desenvolver. Então, eu vejo, é muito
como eu diria, tem uma frase que eu uso que assim, é muito bonito de ver, né? Porque você de fato tem um impacto significativo naquela região e não necessariamente precisando, né? Tá tudo concentrado em regiões maiores ou cidades maiores, etc. Acho que esse é um dos pontos, né, dos projetos de biogás e biometano, é produzir energia, no caso da raiz é produzir mais energia nos seus parques de bioenergia, de forma distribuída, né, gerando desenvolvimento também e oportunidades de forma mais distribuída no território. Uhum. E Deixa só um ponto, Lidiane, que eu queria comentar, que é o seguinte, que eu estava pensando aqui. Quando a gente fala do biogás e biometano, né? Então, biogás e biometano por padrão, então, ok, biogás, hoje a gente já tem energia, o biometano você pode substituir os combustíveis fósseis ou ser complementar, né? Então, por exemplo, o próprio gás natural pode ser um complementar ao gás natural, eu não diria que é substituto, mas um complementar, e os mais poluentes, como o próprio diesel e o GLP. Porém, o biometano ele é muito versátil e o biogás para poder ser um feedstock, né? Então pode uma matéria-prima para produzir outros tipos de produtos. E aí eu acho que é a beleza, porque ele traz uma flexibilidade, como por exemplo, numa região que logisticamente vai fazer sentido ter um outro tipo de produção de produto que não necessariamente somente biometano, sei lá, um biometanol ou sei lá, se fisicamente, por exemplo, ajudar dentro da logística do próprio etanol ali, né, que está próximo, a região mais fisicamente que a logística já seja favorecida, você pode buscar outras alternativas, o SAF, então outras alternativas que você já está vendo que logisticamente para o parque tem um benefício de ter ali o biometano em outro produto, é muito interessante. E aí, em algumas situações, dependendo do mercado, você vai ter mais maturidade nessa valorização do carbono, como a gente falou, e ter uma demanda mundial, por exemplo, pode ser. Tem um outro caso que não, você pode valorizar o biometano puramente pela molécula e comparável ao gás natural e utilizar dentro, efetivamente, da rede de distribuição, né, da distribuidora de gás e injetar na rede. Então, é uma alternativa. Então, assim, eu vejo que ele é versátil nos produtos, efetivamente, que a gente pode produzir e, a partir daí, tirar mais valor e fazer mais sentido, né? Então, não tem uma verdade absoluta. Vai ser só desse modelo, daquele modelo, ou vai ser biogás? Não, eu acho que cada caso é um caso em função da realidade local ali, daquela planta e da região que ela tem no entorno. acho que você trouxe um ponto super importante, que é a conexão do biogás na bioeconomia, né? E é não só como uma fonte de energia, mas uma matéria-prima para produzir outros produtos. No projeto de vocês de Piracicaba, um dos compradores de biometano vai utilizar como matéria-prima, certo? Como para produzir Isso mesmo, amônia, certo? amônia verde, exatamente, né? Ele vai produzir o amônia verde a partir do biometano que a gente está produzindo, que hoje ele utiliza gás natural, e aí ele vai efetivamente substituir parte desse volume com o biometano. E aí vai ser provavelmente não sei se o primeiro, mas um dos primeiros projetos que vai utilizar o biometano para esse tipo de fim, né? Então é exatamente, então biometanol, o amônia verde, né? Então, e aí, naturalmente, nesses tipos de produtos, efetivamente a gente sabe, né, que a logística é super relevante, então é muito interessante né, cada caso vai ser um caso. Acho que esse é o grande aprendizado que nesses 2 anos eu tenho tido aqui. Não existe né, uma fórmula, uma verdade absoluta. Existe né, o nosso ecossistema aqui com 35 parques de bioenergia, em cada região vai ter uma possibilidade de maior valoração e olhando essa economia circular de maneira de fato integrada, não somente o biogás, mas olhando o impacto que ele pode gerar e o valor que ele pode receber também das decisões que a gente toma dentro da companhia, né? Então, isso eu acho que é bem, bem legal, bem interessante. E aí, Débora, por acaso, assim, porque a gente conversa com muita gente, as pessoas nos perguntam qual o valor do biometano? Quanto é o metro cúbico? Quanto custa? Qual é o CAPEX dos projetos? E aí, a gente, como especialista, né, eu como consultora, eu respondo, depende.
vocês, mesmo já tendo dois projetos, né, um em operação, tendo a parceria também na Joint Venture, com a GEL, enfim, tendo toda essa experiência que vocês já desenvolveram, implementando um projeto, estudando tanto, vocês também respondem, depende se alguém perguntar dentro da companhia? Porque da maneira como está colocando, cada projeto vai ter valores diferentes, né, de viabilidade, inclusive de CAPEX, de OPEX, porque vai ser uma realidade diferente. É mais ou menos isso? Exatamente. Primeiro, acho que tem uma questão que é o tamanho, né? Acho que a escala, se você tem uma moagem ali numa planta bastante alta, ela te favorece efetivamente a você ter mais biogás e, por consequência, né, poder ter provavelmente mais CAPEX, mas unitariamente um CAPEX menor. Em contrapartida, se eu tenho, por exemplo, o etanol de segunda geração nas plantas, efetivamente eu tenho um ativo melhor monetizado por eu utilizar o biodigestor ali para colocar a vinhaça o maior tempo possível, então ele também já ajuda no resultado disso. Se eu tenho efetivamente, por exemplo, eu vou utilizar o biometano para fazer uma injeção numa rede de distribuição, né? O caso da Costa Pinto, por exemplo, é a primeira rede de distribuição do mercado de sucro energético que é integrada, né? A gente tem um projeto que hoje, né, acontece, mas é uma rede isolada. A gente vai fazer né, esse projeto vai estar integrado à rede de distribuição da distribuidora, né? Então é diferente, porque imagina assim, você vai impactar, né? Então você vai receber efetivamente, vai estar injetando biometano, mas ao mesmo tempo você está ali, né, misturando efetivamente com o outro supridor, né, que já está ali, né, que é no caso o gás natural. Então é bem interessante. Mas se você, por exemplo, injeta, você tem efetivamente precisa injetar na pressão da distribuidora. Dependendo da pressão da distribuidora, o custo é maior ou menor, porque você tem que comprimir mais o gás. Então, assim, cada caso é um caso. Se eu decido fazer, por exemplo, só vinhaça e não colocar a torta, porque ali, sei lá, né, para a gente estrategicamente faz mais sentido não ter, mesma coisa, entendeu? Então, assim, cada projeto, acho que ele tem uma característica específica e a gente olha efetivamente cada caso para dizer. Claro que tem uma média, naturalmente que não dá para ter um range tão diferente, mas eu diria que assim, no suco energético já existe uma diferença significativa em cada projeto. Quando a gente compara biogás né, de tudo, né, resíduos diferentes, aí é completamente diferente. Porque, por exemplo, no suco energético a gente tem um investimento bastante alto e uma infraestrutura, né, um projeto muito significativo. Você tem biodigestor, você tem todo um processo que a planta é bastante grande. Quando você olha, por exemplo, aterro, ele já tem naturalmente a produção de biogás, que meio que o default ali da operação do aterro. Então, você só tem mais a parte né, de tratamento ali efetivamente do biogás para transformar em biometano. Então, o custo é bem menor, né? Então, quando você pega, por exemplo, plantas menores ainda para uso local, para, sei lá, suinocultura, aí você tem realidades também de plantas muito menores, mas também com uma tecnologia relativamente mais simples. Né? Então, tudo isso impacta diretamente o custo, tanto no valor absoluto do projeto, como no valor relativo ali em real por metro cúbico que a gente fala. Então, essa resposta dizer quanto realmente não Mesmo tem. dentro da empresa, vocês também têm Não. não É, tem resposta pronta. Mas é. você acredita que em quanto tempo a gente vai conseguir? Porque assim, o setor de etanol também lá nos primórdios, quando estava em desenvolvimento, provavelmente cada usina tinha seus processos e chegava num preço, num custo, e aí o preço também é outra etapa, diferente. Hoje existe uma commodity, né? Você já tem um preço definido. Você acredita que em quanto tempo a gente vai passar a ter um setor de biometano, aí focando no biometano, tão desenvolvido que a gente consiga ter um preço mais claro, uma commodity, um valor mais definido, uniformizado entre as plantas? Ou pelo menos assim, o biometano que vem do sucro tem mais ou menos esse valor e o do aterro tem outro valor. Então, eu acho que cada vez que se anuncia um projeto novo, naturalmente a gente né, compara e tenta entender efetivamente esses custos, né, que muitas vezes são anunciados
na mídia a gente consegue fazer uma avaliação. Mas assim, quando eu falo de preço, né, preço de mercado, tirando essa questão do atributo, que eu acho que, como eu disse para você, ele tem que ser mais valorado. Então, se eu somasse o valor da molécula, por exemplo, comparável ao gás natural, mais o atributo, né, vai chegar ali num real por metro cúbico que tem uma necessidade de um prêmio, né, comparado ao gás natural. Ok. Mas eu diria que assim, não existe, se a gente fizer uma análise e entender que o preço que a gente vai precisar para viabilizar um investimento é muito alto, quem dita isso é o mercado, né? Que o mercado está ou não disponível para comprar a esse preço. Então eu acho que começa já o mercado a se acomodar no sentido de que qual é o preço que o mercado está pagando. Vai ter uma variação aqui e ali pelo valor agregado que ele enxerga, né? Uhum. Então, por exemplo, vou me associar com, né, vou contratar da raiz e ter um valor aqui por A, B e C, um outro tipo de feedstock é diferente, mas eu acho que no final quem vai ditar o preço é o É o mercado. E o mercado. nosso desafio é como que a gente vai buscar eficiência para conseguir atender o mercado a esse preço, né? Não adianta, sem dúvida que hoje o prêmio do carbono ele é necessário, mas eu vejo que, né, depende de quanto o mercado está disposto a pagar por esse carbono. Por isso que hoje a gente vê que a alternativa doméstica é um caminho bem legal, mas a gente acessar efetivamente o mercado mundial talvez seja um caminho que faça bastante sentido também, porque aí a gente, né, provavelmente vai ter o disponível para pagar um preço maior do que efetivamente a gente encontra no país, pelo menos por enquanto, Ótimo. né? E aí, você teve um ponto da nossa conversa, Débora, que você comentou da injeção de gás de biometano na rede de gás, né? E você vem exatamente com essa experiência. Você entende muito da rede de gás Uhum. natural e agora está trabalhando no setor sucroenergético. Então, são realidades muito diferentes, né? São setores bastante diferentes. Considerando essa tua experiência de muitos anos no setor de gás e agora já há alguns anos no setor do sucroenergético, qual que você considera que são os desafios? E também pode ser generalizando assim no sentido de quem trabalha com biogás e biometano, qual é o desafio de entender? Porque às vezes eu acredito que é como se tivesse às vezes até idiomas diferentes entre alguns setores, né? O setor de gás tem seus interesses, tem suas regras, é super regulado, né? E vem um setor do biogás muitas vezes ligado ao agro, ao resíduo, com uma outra realidade, outras demandas. Como você vê essas similaridades, essas diferenças e como que a gente poderia aproximar mais esses setores para que isso facilitasse o desenvolvimento dos projetos? Bom, acho que excelente pergunta, né? Esse vamos dizer, o que eu tento fazer desde que eu cheguei aqui, né, que é questionar e entender como que a gente trabalha de forma sinérgica. Acho que o primeiro ponto, como eu disse aqui, cada caso é um caso, né? Cada região vai ser um caso, cada planta vai ser o caso. Quando a gente fala do mercado de distribuição, e a similaridade, no final, né, o conceito de business é sempre muito parecido. Eu tenho um mercado e eu tenho que fazer um investimento para atender esse mercado, né? Quando eu olho do biogás e biometano, é exatamente igual. Acho que o desafio é, fisicamente, né, o mercado a oferta e a demanda, elas estão próximas. No nosso caso, vão ter situações que elas sim estão, e aí ótimo, e vão ter outros casos que não. Então, nos casos que estão próximos, né, eu volto a falar aqui do exemplo da Costa Pinto, eu não tenho dúvida, né, porque eu acho que é também naturalmente porque eu vim de lá, né? Vim do mercado de distribuição de gás, mas assim, não existe nenhum tipo de modelo que vai ser melhor do que o modelo de duto, né? Porque ele então, olhando uma distância de rede curta, né? Então, se a planta está, por exemplo, a sei lá, 5 quilômetros, 10 quilômetros, aí vai depender do tamanho do volume da planta, vai fazer muito mais sentido injetar nesse duto. Né? E é o nosso caso, no caso da Costa Pinto, exatamente por ter uma característica de uma planta com uma produção relativa boa e distância do duto menor. Quanto é a produção, Débora? Só para o nosso ouvinte ter. Vocês estão esperando com a capacidade? Quando a gente olha a média anual, né, o mercado de gás natural, isso aliás é um desafio, né? No ciclo energético a gente fala sempre de produção anual. No mercado de gás natural a gente fala de produção diária, né? Diário. Então esse foi o primeiro desafio, né? Ah, não, mas quanto é o ano? Aí eu falo, não, eu quero saber dia. Quando a gente fala de dia, que é o que o mercado de gás natural costuma praticar, na média de 365 dias do ano dá 67 mil
mais ou menos a produção da planta, considerando a moagem prevista, né? Quando a gente pega, ele pode chegar até em um pouco, muito mais, em função da safra, e um pouco menos, mas assim, na média, 67 mil. Então, como é que eu estava comentando mesmo, então assim, a planta da Costa Pinto assim, vai ter situações em que, por exemplo, eu tenho efetivamente uma oferta grande de potencial de biogás e biometano, mas a infraestrutura não existe efetivamente de distribuição próxima. Então aí, né, se a gente obviamente olhar, existe potencial para utilizar esse biometano aqui próximo? Sim. A distribuidora tem interesse ou não de desenvolver, de expandir aquela rede não somente para o biometano? Sim ou não? Esse eu acho que se sim, fica muito mais fácil. Se não, é olhar exatamente o conceito econômico, né? Se é muito distante, não vai fazer sentido, muitas vezes, para a distribuidora fazer essa rede, né? Então, eu falo bastante, essa é uma discussão muito interessante, porque muitas vezes, né, não, vamos executar a rede uma distância muito longa. Não, economicamente, talvez não faça sentido. Então, acho que vai ter casos que talvez o transporte do biometano através de caminhão vai fazer muito mais sentido do que o duto, se não houver mercado ali que a distribuidora vai poder explorar com aquele duto no futuro. Então, eu vejo assim, muita sinergia, mas o conceito é o mesmo. Eu falo, o conceito de economia é a mesma coisa, eu não vejo. O que eu vejo de diferencial é como que a gente olha isso de forma integrada, né? Como é que a distribuidora tem uma perspectiva de crescimento que às vezes não tem nada a ver até com o biogás e biometano, tá? É um conceito dela da expansão, e a gente consegue olhar de forma integrada para que a gente injete ali aquele biometano e consiga também atuar independente de eu, né, estar vendendo efetivamente a molécula para ele ou para algum cliente de Mercado Livre, mas que a infraestrutura seja otimizada. Então, aí eu acho que esse é o grande diferencial, que a visão que eu enxergo, que é talvez diferente dos produtores de forma padrão, natural, porque não tem esse histórico, porque eu sei que olhando de forma integrada, a sua eficiência para os dois lados vai ser muito maior, né? Então, e vai fazer muito mais sentido para todo mundo. Vai fazer sentido para o produtor, vai fazer sentido para a distribuidora e no final para o cliente final, né? Que é o mais, no caso da distribuição que é regulada, a gente sabe que é importante, né? O foco é sempre olhar na perspectiva do cliente final, né? Então eu vejo que tem uma forma de ser um ganha-ganha, olhando de forma integrada aí, né, o potencial do biometano nas regiões e o potencial mercadológico das mesmas regiões. Ótimo. Eu acho que pensar, é bem importante a gente pensar essa integração do mercado de gás natural com o mercado de biometano. Até no início você comentou algo que você não colocou o gás natural competindo como concorrente do biometano, né? Você toma esse cuidado, porque num país onde a gente tem uma infraestrutura de gás ainda que não chega a todo o país, a gente colocar o biometano como concorrente não tem lógica, né? Não é construtivo. A gente tem que colocar o biometano como algo complementar que se integra com o setor de gás natural para a gente fazer o gás, moléculas chegarem em mais indústrias, em mais cidades, em mais casas, né, no país. Então, Exatamente. Acho que né, qual que é o nosso interesse, né, como produtor? Nosso interesse é escoar o nosso produto ao cliente que efetivamente né, precisa do biometano né, e quer o biometano aqui né, dentro da matriz dele, dentro da produção, seja o que for. Então, esse é o nosso objetivo. Qual que é o objetivo da distribuidora? Ele pode querer ter a molécula de biometano para o cliente dela também, mas no final ela quer desenvolver a base de clientes dela, ela quer crescer, né? Esse é o objetivo principal da distribuição de gás e, né, crescer a base, né, se hoje tem 100 mil, chegar em 200 mil, 300 mil, 500 mil e assim vai. Então, olhar isso de forma integrada com os dois objetivos atendidos é muito mais simples, porém dá muito mais trabalho, dá mais né? trabalho. Essa negociação, essa conversa, esse entendimento, ele acaba né, demandando muito mais tempo. Então, muitas vezes, as empresas acabam que desistem um pouco dessa discussão e aí no final, não, eu não estou conseguindo aqui discutir, eu vou fazer a minha rede aqui, eu vou fazer meu projeto e vou entregar no caminhão. Né? Na minha humilde opinião aqui, não faz sentido, somente em casos extremos onde de fato efetivamente não seja possível. E eu acho que aí do lado de regulação, do lado de
da própria postura, né, das empresas, dos dois lados, é o ritmo disso. Que eu acho que o nosso grande desafio é que as decisões que a gente precisa ter. Então, por exemplo, tem um cliente interessado, não dá para demorar anos e anos e anos para a gente discutir efetivamente esse projeto do lado de logística, né, da distribuição. Então, Uhum. como que a gente cria, acelera esse processo de tomada de decisão à luz do que faz sentido para o todo, né? Não é olhando individualmente um ou outro, mas olhando o que faz sentido de maneira mais ampla. Então, isso para mim é o desafio, porque é natural que quando você tem uma decisão individual é muito mais fácil. Então, você vai lá, põe a planta, contrata os caminhões, faz a compressão, acabou, está resolvido. Mas no final, não deveria ser, pelo menos, o movimento padrão, vamos dizer, inicial, como melhor alternativa. Ela deveria ser uma alternativa que ela vai acontecer, ela vai ter que acontecer, até pelo tamanho da infraestrutura do país, mas ela não poderia ser a única opção, né? Ela deveria ser uma opção que é complementar, né, como eu diria também, a opção do duto, a opção de efetivamente utilizar o modal dutoviário para chegar ao cliente final. É assim que eu enxergo, mas eu acho que aí tem o desafio aí de fato de todos os elos entenderem isso e acelerar. E aí também do lado da regulação, do lado do que traz mais essa flexibilidade nas tomadas de decisão, né? Hoje acaba demorando um pouco mais, e aí nem sempre é porque a empresa não quer, é muitas vezes porque tem penalidades ou tem determinadas regras que ela tem que seguir, e é compreensível, mas eu acho que quando eu falo, se a gente chegar lá, mostrar a questão que a gente está lidando ali e dividir tanto com os clientes quanto com a própria regulador, não tem como não fazer. Porque faz Uhum. sentido, né? Faz muito mais sentido para o cliente, às vezes, né? Muito mais eficiente, etc. Tá ótimo. E acho que conectando com tudo que a gente falou desde o início, faz sentido porque a gente está falando de bioeconomia, transição energética, tudo isso vem a calhar no objetivo que a gente tem como sociedade hoje, é essa luta, né, contra as mudanças climáticas. Então, Exatamente. Se eu já tenho hoje, por exemplo, do lado da planta, sei lá, 3, 4 quilômetros, um duto, que eu posso utilizar esse duto né, para chegar ao meu cliente que está lá do outro lado, né, eu injeto aqui e entrega lá, certamente do ponto de vista ambiental vai fazer muito mais sentido do que eu utilizar um caminhão e levar para o meu cliente, sei lá, andar 200 quilômetros, sendo que eu tenho o duto que chega lá, né, já está lá, está disponível e não tem nenhum tipo de emissão adicional por isso. Então, esse eu acho. Agora, vai ter situações que não tem nem duto, não tem nada, tudo bem. Aí nessa opção, talvez seja uma opção que é uma alternativa, faz muito sentido ter o caminhão, e aí é uma forma de desenvolver também. Mas por isso que eu falo que cada caso é um caso, e acho que a gente olhar à luz do todo, né, ter uma perspectiva não somente da empresa individual, mas um olhar mais integrado do mercado local, né, essa região está crescendo, não está crescendo, né, então acho que ter um olhar muito mais amplo vai fazer a gente tomar as melhores decisões, eu não tenho dúvida disso. planejamento, né? Informação e fazer planejamento para garantir que a gente encontre os melhores caminhos, né? Exatamente. E agora, então, a gente vai para a dica da convidada. Né, Débora, a gente gosta de deixar uma recomendação, de dar um espaço para ti, para você deixar uma recomendação de leitura, de filme, de podcast, para a questão pessoal, para a questão profissional, algo técnico, para inspirar nossos ouvintes a se aprofundarem e a aprenderem mais. Você tem alguma dica? Quer deixar alguma recomendação? Olha, eu não vou, né, eu tenho bastante coisa aqui, várias dicas que eu podia dar, mas assim, eu não vou falar muito do biogás biometano, porque eu acho que, né, eu vou falar muito aqui da vida pessoal, assim, uma coisa que eu acho que um livro que eu gosto, né, já li, já indiquei para várias pessoas, eu acho bastante interessante do ponto de vista de disciplina, de organização da vida, né? Ele chama O Poder do Hábito, que ele é do Charles Duhigg, e ele tem esse objetivo de que a gente coloque hábitos positivos na nossa vida, né? Pílulas todo dia, e aquilo se torna rotina positiva para a nossa vida. Então, isso acho que isso é super importante, porque hábito ruim também é fácil da gente tomar decisão e seguir, e no final hábito vira recorrente e fica mais difícil de tirar. Então, o poder do hábito positivo, né, tem muito valor para aquilo que a gente quer ser, né? Então, esse acho que é um.
E aí tem um outro que é parecido, que, né, que chama Mindset, que também é um livro que tem o mesmo objetivo, só que com a perspectiva de um mindset de crescimento, né, que a gente fala muito que é buscar transformação e evolução. Então, eu daria essas duas dicas aqui mais de curto prazo aqui que eu li. Filmes, eu sou uma pessoa muito reflexiva sobre, né, o papel que eu tenho no mundo, né? O que eu posso agregar, tal. E aí tem uma série que eu vi recentemente, me trazem muita reflexão. A primeira, não sei se vocês já ouviram, chama White Lotus. Ele acho que é do HBO, e ele traz, são duas temporadas, né, que fala Uhum. são curtinhas, acho que são 5, 6 episódios cada um. São dois hotéis onde acontecem a vida das pessoas que estão ali no hotel, que chegam para visitar o web por uma semana. E é muito interessante pela perspectiva do mundo real. É exatamente uma série do mundo real. Então, quais são, né, os embates no dia a dia da família? Então, assim, é muito interessante para a gente olhar e falar, meu, quem que eu sou ali nesse filme? Então, eu achei muito legal. Então, chama White Lotus. E o segundo, por ter trabalhado muito tempo em gás natural e agora também no biogás, respirando segurança, tem uma série que eu assisti que é a da Chernobyl, né? Como, né, da série do Chernobyl, que são 5 episódios, é meio chocante, é É triste, forte. mas ele traz uma reflexão das tomadas de decisão que a gente tem na vida e as consequências dela, porque ali claramente, para quem viveu muito tempo incidentes, né, já, né, trabalhou com segurança ou com atividades que têm risco, o Chernobyl me trouxe uma reflexão exatamente no que a gente decide e qual é a consequência disso efetivamente ali, naquele caso do incidente tão grave que a gente tanto conhece aí. Então, essas duas, mas assim, não são. O White Lotus é legal nesse sentido da reflexão, o Chernobyl é um pouco mais pesado, mas eu acho que ele é muito legal para a reflexão de, né, riscos, e, né, para quem está aí acostumado, por Uhum. exemplo, com engenharia, que precisa ter isso, né? Segurança é todo dia, né? Então, eu acho que é bem legal. Eu daria essas duas Ótimo. dicas aí. Ótimas Né? recomendações. A É. gente vai deixar na descrição do episódio os links para acessarem para você acessar essas recomendações que a Débora deixou. E eu queria, Débora, tem algum show que você também quer recomendar? Inesquecível, já que é Olha, algo que você ama. eu amo. Na verdade, só pra você ter ideia, assim, eu tenho 3 shows, né? Mas um show que eu recomendo muito. Bom, tem o Paul McCartney, né? Que vai ter agora, mas eu já Uhum, fui a alguns dele, eu vou. maravilhoso. Você vai, eu também vou. Uhum, Eu amo, adoro, eu vou de novo no Amigos, é eclético, né? uhum. Adoro né, os amigos lá, então também eu recomendo. Cara, mas assim, o que eu acho que é legal, né? Não ficar muito preso a um padrão, né? Então, desde falar né, o pessoal fala, meu, você é maluca, como é que você vai num show né, de um, depois você vai no extremo? Porque eu acho que isso que é legal, porque aí você lida, você tem contato com coisas totalmente diferentes Você do que você está vive coisas acostumada. diferentes, né? Exato. Não, e as pessoas que estão ali, né, são totalmente, né, a gente tem ali né, o ecossistema, né, as pessoas, né, diferentes, sei lá. Então, eu já fui no The Town esse ano, mas assim, eu acho que eu diria assim, estar Legal. mais aberto a qualquer tipo de música. Pra você ter uma ideia, eu tenho uma história que é muito boa, só para a gente concluir aqui, né? Que é o seguinte: eu fiz um curso na França e aí eram alguns módulos e um módulo a cidade que é lá na ICEAD, né? Que chama Fontainebleau. E aí eu fiquei nessa cidadezinha para voltar para o Brasil e não fui para Paris. Eu falei, não, na próximo módulo eu vou para Paris. Aí eu fui para Paris. Aí eu peguei lá, entrei, shows em Paris, e achei um, né, que chama, o nome da pessoa, da cantora chama Angèle. Eu nunca tinha visto na vida. E aí eu perguntei pro pessoal do curso, né, pô, você sabe essa mulher aqui, você conhece tal? Não, é legal, ela tá, né? Resumindo, eu fui no show, nunca tinha visto na vida. E foi muito legal. Então, assim, muito legal, porque é um pouco disso. Eu gosto de música, eu gosto da energia do show, e aí eu fui lá simplesmente totalmente sem preconceito nenhum e adorei, né? Então, assim, tá aberto a esse tipo de, não, eu não vou nisso, não vou, não, esteja aberto, porque a gente sempre aprende, a gente vê ali as pessoas diferentes da gente, então isso é muito legal, cara.
Mensagem para a vida, né? Não só para os shows. Exatamente, cara, para a vida. Acho que é por isso que eu mudei tanto dentro mesmo da empresa e agora de novo, porque tem que estar muito aberto a aprender coisas novas, aprender com os filhos, né? Aprender o que essa galerinha jovenzinha hoje está na cabeça. A gente tem que estar conectado a eles, que a gente aprende todo dia, né? A nossa perspectiva aqui como, digamos, uma pessoa mais velha é muito diferente do pessoal mais jovem hoje em dia. Então é muito legal e você vai num show desse, você vai, né? A menina é super jovem, então eu tive contato com pessoas que, né? Ali você conversou super, né? Vou lá, converso com todo mundo e tal. Então foi muito legal, cara. Muito assim de, putz, adorei. E aí depois eu ficava ouvindo Legal. no carro, meus filhos queriam me matar, né? Mas tudo bem. Ai, ótimo, Débora. Obrigada por todas essas recomendações maravilhosas, É, por essa conversa maravilhosa, por ter trocado, né, ter compartilhado seu conhecimento, a visão da Raizen com os nossos ouvintes. Uma honra ter você aqui. imagina, eu que agradeço. Eu que agradeço aqui. Você quer deixar alguma mensagem, uma palavra final, assim, para o nosso ouvinte? Já deixou várias Olha, mensagens, mas. acho que a grande mensagem que eu vejo falando um pouco aqui do tema do nosso podcast, né, é a história do Brasil podendo, já é uma potência renovável, mas podendo ser ainda mais do que isso. E acho que o país tem que estar atento, e mesmo quem não está no segmento, né, tentar ter curiosidade sobre isso. Assim, tem muito. Eu, particularmente por estar aqui há 2 anos, quando eu cheguei e entendi em mais profundidade, falei, meu Deus do céu, isso aqui é um. Eu brinco que é um playground, né? É um mar de oportunidades no país e eu acho que a gente não pode perder essa oportunidade. Eu acho que essa é a grande mensagem da gente, né, da gente surfar essa onda, digamos. Ótimo. Obrigada, Débora, pela tua Eu que presença, agradeço, pelas viu? mensagens. Eu agradeço também a você, ouvinte, por estar aqui conosco. O podcast da Amplum Biogás foi criado para explorar o universo do biogás e do biometano, e a cada episódio nós trazemos profissionais incríveis com conhecimento, experiências e visões sobre esse mercado tão relevante para a transição energética brasileira. Então vem com a gente nessa jornada de aprendizado prático. Mande a sua opinião, perguntas, sugestões de pautas e de profissionais que você gostaria de ouvir. O nosso e-mail é contato@amplumbiogás.com.br. E lembre, se você está nos ouvindo pelo YouTube, verifica aí se você já deixou seu like, se você está no Spotify, marca a gente com 5 estrelinhas, siga a gente em ambos os canais e ative o sininho. Assim, quando tivermos um novo episódio, você receberá o aviso. E lembre-se de recomendar para uma pessoa que também gosta do tema. Este podcast foi produzido pela equipe Amplum Biogás, uma empresa que oferece cursos e consultorias para o mercado de biogás e biometano. Conheça mais sobre o nosso trabalho em www.amplumbiogás.com.br e também nas redes sociais. É só buscar por @amplumbiogás. Um abraço de toda a equipe Amplum Biogás.